Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser sobre uma das experiências mais lindas que eu tive na minha caminhada cristã, que foi a minha ida ao projeto missionário no Amazonas, entre os ribeirinhos e indígenas. E eu queria compartilhar com vocês, mais que isso, incentivá-los a conhecer esse projeto e quem sabe um dia ser participante também dele. Então eu quero contar para vocês algumas experiências, como é que era a dinâmica e, claro, mostrando fotos e alguns vídeos para ficar mais claro para vocês. Aqui do lado eu coloquei 2 porta-retratos que foram dos momentos que eu estava vivenciando aqui, a equipe que estava junto comigo. Coloquei aqui só para vocês dar uma olhadinha. Isso aqui é fotos especiais que eu tive que revelar para colocar num local bem visível para mim. Pois foi muito importante e impactante na minha vida. Claro, eu não poderia deixar de falar para vocês como foi. O projeto missionário que eu participei foi o projeto da Aliança, que é da minha igreja congregacional, e em parceria com a MEAP, que é um departamento de missões, junto com o projeto Rio de Esperança. Eu vou deixar o Instagram para que vocês conheçam um pouco mais sobre esses departamentos, caso vocês tenham interesse. E aí foi do dia 3 até o dia 27, praticamente um mês. Eu nunca tinha vivido tanto tempo assim em missões, foi bem interessante. E claro, não foi exatamente em missões, foi a ida, praticamente demorou muito, pois a gente ia de barco para chegar nos locais, então demorava mesmo. A gente saiu aqui da minha região, no Nordeste, no dia 3, e só chegamos realmente nas comunidades de ribeirinhas no dia 9. E no dia 10 começamos realmente o projeto missionário. E foi muito importante a experiência, porque eu nunca tinha dado tanto tempo de barco, por exemplo, para chegar até uma cidade chamada Pauini, no Amazonas. Foi praticamente entre 8 e 12 horas de barco, fora o trajeto de avião, de carro. Foi muito longe, realmente muito distante. Depois de chegar em Pauini, fomos recebidos por uma equipe maravilhosa que já estão fixas lá. E depois fomos para Rio Abaixo, ou acima, não lembro exatamente, e saímos entre 10 comunidades pregando o evangelho. E eu digo uma coisa a vocês, foi incrível cada experiência vivida ali, por ser um projeto transcultural, ou seja, culturas diferentes. Não era algo parecido com a minha realidade, então você conhecer povos com outras características ao viver é muito maravilhoso, e principalmente quando a gente vai falar da melhor mensagem que alguém poderia receber, que é sobre o Senhor Jesus. Quando começou o projeto missionário, depois de toda a trajetória, demorou bastante para chegar, chegamos bem cansados já, mas tínhamos que começar. 2, 3, em Deus faremos proeza! Assim, de forma geral, podia mudar, mas basicamente de manhã fazíamos o momento de ação social. Então, havia equipe infantil trabalhando com as crianças, é muito importante, eu vou deixar fotos para vocês, vídeos. Havia também a equipe da saúde e da beleza, então ficávamos sempre no local para receber toda a comunidade ali para atender. Então, por exemplo, como eu faço o curso da saúde, eu e mais outras pessoas, a gente estava ali servindo e atendendo aquelas pessoas, um pouco que a gente tinha mesmo, só ouvir aquelas pessoas, ver a atenção, dar atenção, é muito importante e impactou muito a minha vida. Ao fazer isso, assim, ver a minha profissão, minha futura profissão, de uma forma mais palpável, e foi uma experiência que fez com que eu olhasse para além do curso, para além daquela questão técnica. Então sempre a gente estuda em saúde coletiva, por exemplo, que a gente tem que ver o ser humano de forma ampla, por exemplo, e vivendo aquela experiência de conhecer a cultura, seus sofrimentos, suas dores, ficou algo muito mais próximo de mim. Então é uma experiência maravilhosa, e principalmente porque eu vi a necessidade, não somente de médicos, mas de dentistas, de enfermeiros, de nutricionistas, ou qualquer outro profissional, não somente da saúde, a necessidade da ida de pessoas até lá. Pois uma das coisas que eu analisei é que muitas vezes eles são esquecidos, os ribeirinhos, os indígenas, pelo próprio Estado, pela política em si, pelas pessoas. E ao chegar lá, vi a necessidade deles, de atenção mesmo, de você chegar lá e cuidar deles. E fica aí chamado para vocês, até uma convocação. Quem tiver interesse ou quem não tiver, procurar, pois é tão importante servir as pessoas de perto e também que estão longe da gente. E ter essa questão da ação social, onde a gente cuida deles em relação à saúde, à beleza, que também é importante. E tem também o jogo de futebol, que é onde a gente vai ter um relacionamento maior com aquelas pessoas, antes de chegar pregando o evangelho,
Também podemos ter um pouco mais de afinidade com aquelas pessoas jogando, conversando outras coisas também. Então é bem interessante. Às vezes era de tardezinha, quando o horário estava mais tranquilo para jogar. E eles já têm essa cultura de jogar, eles amam jogar bola. De verdade, eles amam mesmo. Tanto mulheres quanto homens e crianças. Posteriormente a isso, e claro, antes da ação social, a gente, nossos momentos no barco, dormíamos num barco, na rede, era muito legal a experiência, porque sempre a gente fica numa base missionária, a gente fica numa escola, mas dessa vez foi num barco e foi muito legal, foi muito divertida, experiência única mesmo, vou deixar fotos e vídeos pra vocês. Então a gente dormia tranquilo, era um rio, não se mexia, e às vezes a gente tava lá comendo e o barco andando, e a gente via aquela paisagem maravilhosa, enfim. Depois a gente tinha assim, devocional diário, sozinhos, a sós com Deus, tinha momentos de culto interno, isso antes da ação social. Depois da ação social, tinha um almoço, 2 horas de descanso, logo após isso a gente ia pregar o evangelho. Então a gente ia em casa. Geralmente as comunidades tinham poucas casas, então íamos no máximo 2, 3, geralmente era só uma mesmo, e ficávamos lá por um longo período, pois o que valia não era somente falar, mas ouvir eles, é muito importante. E nessa trajetória de ouvir, eu aprendi muitas coisas sobre suas culturas, sobre seus medos, desafios, fez com que eu me apaixonasse por aquele povo. Não somente eu, como também todas as pessoas que foram junto comigo para esse projeto missionário. E é muito interessante porque às vezes a gente vive só pensando na gente, e quando temos uma experiência dessa, passamos a olhar para o próximo e tentar amar e aplicar o que a Bíblia nos fala, de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ali a gente pregava o evangelho, a gente tentava falar de uma forma que ficasse mais entendível para eles, porque muitas vezes há um problema na comunicação justamente pelas culturas diferentes, mas Deus ia nos capacitando e dava tudo certo. Vidas se renderam a Cristo, se entregaram a Cristo, e tudo aquilo, maiores dificuldades, nos fazia valer a pena. Que dificuldades? Tinha muitas, tinha muito mosquito, logo porque era o Amazonas, então não tinha como não ter. Falavam pra gente assim, olha, a floresta está contra você. Então realmente era muito quente, tinha muitos barrancos, muita lama, mas o Senhor nos capacitou, o Senhor nos ajudou e deu tudo certo no fim. Depois do evangelismo, tinha o culto interno, geralmente era às 5 da tarde, vai variar, porque por exemplo, se lá era 5, na minha região era 7 da noite. Então não era o mesmo horário em todo o Brasil, claro. E aí a gente tinha um momento de 2 horas mais ou menos de culto, onde mais uma vez era reforçado o evangelho, que Cristo havia morrido por nós, e todo aquele que crê nele, que se arrepende dos seus pecados, tem a esperança da vida eterna, por obra dele, por graça dele. E é maravilhoso poder falar sobre isso e ver pessoas se rendendo e entregando a sua vida. Foi maravilhosa essa experiência. Quantas vezes a gente tava lá no culto, dançando, né, assim, juntos, cantando, pregando, e começava a chover, e depois desaparecia a chuva, e era assim, totalmente diferente, muito lindo, tudo muito lindo. Teve uma vez que o culto não era numa casa, assim, num casarão, ou numa igreja, porque nem todas as comunidades tinham igreja, mas o culto era ao ar livre, e se chovesse não tinha como fazer. E tava muito lindo pra chover um dia. Mas assim, a equipe toda, sem comentar, oramos, né, ao Senhor, que se fosse da vontade dele, que ele segurasse essa chuva para que o culto pudesse acontecer. E a gente viu a água caindo no rio, né, a chuva caindo no rio, mas não caiu onde a gente estava, e a gente literalmente estava na beira do rio. Então foi obra do Senhor. E a gente viu grandes feitos. Depois do culto, a gente ia para o barco, descansar, comer, enfim, orar, buscar Deus também e dormir, claro, muito importante o descanso. Era uma dinâmica muito legal, muito corrida, e às vezes sentíamos cansaço, mas o Senhor estava ali nos dando força. E por mim mesma, eu vejo que eu não tinha capacidade de aguentar, mas eu vi a graça de Deus se manifestando na minha vida quando eu estava ali perseverando e vi que não era eu, mas Ele me usando em cada etapa. Seja recebendo as pessoas para ajudá-las em relação à sua saúde,
seja quando eu estava pregando o evangelho ou em qualquer situação que me via. E fora aqui, gente, uma coisa bem pessoal, eu morro de medo de onça. Eu dormi quando era criança com muito medo de ter onça debaixo da minha cama, não é coisa de criança. E eu sempre sonhava com isso, tinha medo, e eu estar naquele local, pra mim, era um motivo de grande superação. E uma coisa muito impressionante, que eu sempre tive o desejo de conhecer o Amazonas desde criança. Então, se você perguntasse qual o local que você quer ir, Disney. Não, eu tinha vontade de ir para o Amazonas, de conhecer, talvez porque eu estudei muito sobre isso, para o Enem, por exemplo. A gente sempre ouve falar das florestas, dos animais, então eu tinha muita curiosidade de ir. E depois de crente, né, depois de viver para Cristo, nessa caminhada cristã, me veio o desejo de ir para lá, não para conhecer somente, mas principalmente para pregar o evangelho a quem eu puder pregar. Então, assim, chegamos num campo onde já havia sido pregado o evangelho, nós não chegamos, assim, em povos não alcançados totalmente. Havia pessoas que não sabiam, nunca tinham ouvido falar sobre Cristo, provavelmente, mas geralmente eles já tinham, no geral, eles já tinham ouvido. E, assim, a gente ouviu histórias de comunidades sendo transformadas por Cristo, por meio da pregação do evangelho, de haver muitas drogas, bebidas, confusões, brigas e até questões mais problemáticas, e tudo aquilo ser transformado e a paz reinando, não porque é dádiva do ser humano, mas dádiva divina, transformação do Senhor. E isso nos encoraja a continuar indo, pregando e também orando por aqueles que estão lá. Cheguei a ter uma experiência muito impactante, que foi estar pregando o evangelho na casa de um cacique, de um líder de uma comunidade indígena. E aquilo ali me emocionou muito, porque ele estava falando na língua dele, sobre Deus. Ele falou como foi que a vida dele, da família e da comunidade foi transformada. Tem uma igreja plantada lá e ele fala como em nenhum momento tentaram mudar a cultura deles, em nenhum momento tentou diminuir ou alguma coisa assim, tipo, ao contrário, valorizando a cultura deles e trazendo a mensagem do evangelho, porque muitas pessoas pensam que ao falar sobre Cristo, a gente vai aculturá-los, a gente vai desvalorizar, e nada disso. A gente vai apresentar o evangelho que deve ser pregado a todos os povos e a todas as nações. Foram 10 comunidades, chegamos na primeira, a gente passava 1 a 2 dias em cada, e em cada comunidade a gente conheceu pessoas diferentes, histórias diferentes, situações bem diferentes também. E tem muitas coisas para contar para vocês, muitos detalhes maravilhosos, mas não dá para descrever totalmente, só indo. Então, o intuito maior desse vídeo não é só falar para vocês do que eu vivi, mas principalmente, quem sabe você também não tem esse interesse de abençoar essas pessoas, de ser participante, de ouvir mais sobre o que às vezes a gente vive na nossa bolha e esquece que tem pessoas, não somente no Amazonas, como também em qualquer outro lugar do mundo, que precisam de oração, que precisam de investimento, que precisam de mais missionários ali. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de orar. Dessa vez não é curtir. De orar por essas pessoas. E contribuir também. Quem sabe precisa muito. Conheçam lá por meio do Instagram, que eu vou deixar pra vocês. E espero que tenham gostado. Curtam mesmo esse vídeo. Compartilhem com amigos de vocês. E caso tenham mais curiosidade sobre essa minha experiência, essa minha ida, falem comigo, que eu vou tentar conversar com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.